Fala aí, seus impeachmentados, tudo certo com vocês? Mano, não tem o que fazer, né? O resultado mais esperado aconteceu, acho que não foi surpresa nenhuma pra ninguém. Só que antes de falar do que aconteceu na votação, né, da votação em si, eu quero abordar primeiro o pronunciamento que o Augusto fez, onde ele resolveu aparecer por alguns minutos ali, fora do ginásio onde estavam os conselheiros, né, dizendo que não iria participar daquela bagunça. E aí, assim, falou uma série de coisas, pediu desculpas, falou lá que sai de cabeça erguida e tudo mais, mas, em resumo, ele deixou claro que tudo aquilo não se tratava de uma renúncia, né, falou que não estava renunciando, que ainda vai brigar até o final, independente do que acontecesse na votação. Enfim, cara, o que mais me chamou a atenção de verdade foi ele ter citado alguns acordos que ainda não estão fechados, mas que ele deixaria para o Corinthians, meio que pra sair como herói, né? Tipo assim, tão me tirando daqui, mas é essa herança que eu vou deixar pro clube, mostrando que eu penso mais no Corinthians do que em mim mesmo. E ele falou lá, cara, que já tem um contrato fechado com a Adidas, e isso sem ter assinado ainda, né? O que eu não sei se pode dar problema ou não, mas falou ali que pode render até 1,2 bi pro clube, sendo 69 milhões de reais por temporada, ou seja, o Flamengo já não teria o aumento no contrato que eles tanto se gabaram, né, já que recebem 70, mas fora isso também teve aí o anúncio de uma parceria com o grupo Anima, ou Anima, não sei, para construção do hotel da base, que segundo ele, não vai sair nenhum real das contas do clube para isso, seria uma obra que custaria em torno de 22 milhões de reais, mas que ele vai fechar tudo isso apenas no patrocínio. Aí falou também do estacionamento, né, que a gente via abordando aqui algumas semanas atrás, onde ele diz que conseguiu trocar a administradora de lá, que agora será a Multipark, e nesse novo contrato o Corinthians vai passar a receber 30% em dias de jogos e 40% em dias de evento. Diferente da última empresa, no caso, que o Corinthians não recebia nenhum real, né? Não conseguia lucrar nem tirar nada com o estacionamento que é da arena que pertence ao Corinthians. Enfim, se eu não me engano, foi isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, né? Se ele falou algo que eu não disse aqui, mas os mais importantes foram esses. Ou seja, ele deixou alguns contratos mastigados para o próximo presidente, ainda serão analisados pelo Cori, é verdade, mas a parte do presidente, a parte da negociação, teoricamente já foi feita. Então, pelo menos essa herança boa o Augusto vai deixar pra gente. E é isso, mano. Agora falando da votação, deixando de lado os feitos do Augusto, o que ele deixou para o próximo presidente, não teve muita surpresa como até era esperado, né? Basicamente tiveram presentes ali cerca de 236 conselheiros e meio que o Augusto perdeu de lavada, cara, porque a votação ficou em 176 votos favoráveis ao impeachment contra 57 não favoráveis, além também de 3 brancos ou nulos. E por sinal, o Romeu Tuma Júnior, que foi o cara que mais agitou tudo isso, foi um dos caras que se absteve na votação, o único por sinal. Então foi de lavada, como já era esperado também, mais ou menos ali 75% a 25%, e com isso o Augusto agora aguarda a Assembleia de Sócios para definir se ele vai ser impeachmentado ou não, porque essa votação foi apenas para afastá-lo e o vice assumir, mas a questão do impeachment em si só vai ser definida por essa Assembleia, que por sinal ele parece bem empolgado para acontecer, tá? Pelo discurso que ele deu antes dessa votação, parece que ele tá apostando todas as fichas nisso, porque me parece também ser o único jeito dele voltar a ser o presidente do Timão. Enfim, até lá, quem manda provisoriamente será o vice Osmar Stabile, tá? Então ele vai fazer aí a sua dança das cadeiras como achar melhor, trocar o diretor que ele quiser. Parece até que já garantiu a manutenção do Fabinho Soldado, falou que ele não vai sair. Por outro lado, demitiu o Thiago Maranhão, que era o superintendente de comunicação, se não me engano. Enfim, nem vou me estender muito sobre esse assunto, sobre quem vai, quem fica, porque como é provisório, como isso vai acontecer de forma definitiva mais uma vez mais pra frente, então, pra mim, tudo isso é praticamente descartável. Agora, o negócio é o seguinte, mano, voltando a falar aqui do Augusto, que pra mim é o assunto mais importante do vídeo. É fato que ele tinha tudo pra ser o melhor presidente, não da história, claro, mas dos últimos anos do Corinthians. Tipo assim, é impressionante pensar que esse mesmo cara que tá saindo odiado hoje, lá atrás, lá no começo da gestão, a gente tava todo empolgado porque ele tava trazendo o maior patrocínio da história da América do Sul, um contrato de 120 milhões de reais por ano com a VaideBet, uma empresa que até então ninguém conhecia, mas que ia pagar um valor extremamente alto em comparação a qualquer outro master aqui no Brasil e na América do Sul. E assim, quem diria que esse mesmo contrato que nos trouxe a maior alegria do mundo na época, seria o mesmo que iria derrubá-lo agora, né? É incrível pensar isso. E mais, ele também conseguiu vários outros contratos muito bons, recordes, né? Com receitas altíssimas. Contrato bom com a TV, né? Da LFU, o contrato lá da Arena, da questão das placas de publicidade. Pô, eram muito bons, pareciam que iam resolver nossas dívidas em pouco tempo, porque era muito dinheiro que estava entrando. Só que assim, infelizmente, nem com tudo isso acontecendo, a gente via que as coisas estavam melhorando, porque, cara, era só ver. A gestão era tenebrosa em praticamente tudo. Em termos de diretoria, todo dia entrava e saía alguém. O pessoal lá dentro não se bicava, era cada
cada um por si. O CEO que chegou, né, que demorou pra chegar, entrou e saiu de mãos atadas, né? O cara não tinha liberdade nenhuma de um CEO e ainda saiu reclamando da diretoria. A base eu não vou nem comentar, todo dia era uma contratação diferente que a gente tinha certeza que tinha alguma coisa por trás. Os amigos do portão pra fora e as pessoas técnicas também ficaram só no discurso, né? Não conseguiu aplicar na prática. E isso sem contar erros crassos, amadores até, que vão fazer a gente pagar por muito tempo, como esse contrato do Rojas, por exemplo, né? 40 milhões de reais, como é que a gente vai pagar tudo isso? Quer dizer, ele tem os seus méritos por ter feito tudo o que fez, por ainda estar fazendo, né? Como esses contratos que ele falou aí da Adidas, da Multipark e tudo mais. Só que foi bem como o pessoal da RT falava, uma bela de uma aventura. De uma semana pra outra a gente ia do céu ao inferno, do inferno ao céu, do céu ao inferno. Acabou a farra. E foi assim durante toda a gestão. A gente relevou quando deu pra relevar, coisas que não dava pra defender, a gente tentava pra pelo menos manter o Augusto, pra não ter que ver a RT novamente por aqui, mas depois desse indiciamento, depois de tudo que aconteceu nesse contrato da VideBet, aí, cara, realmente não tem como defender. Isso não tem como passar batido, e acho que essa queda do Augusto é merecidíssima, mesmo com tudo que ele fez. Falou? Bom, mano, e agora indo pro campo, falando do que a gente mais quer saber nessa terça-feira, hoje nós temos aí Corinthians e Huracan, mano, o último jogo da fase de grupos da Sul-Americana, um jogo complicadíssimo por sinal na teoria, mas que graças ao campeonato argentino que eles estão disputando ali, a final da abertura contra o Platense, e até por já terem classificado nessa fase de grupos também, a tendência é que eles poupem hoje grande parte dos jogadores, mano, vão jogar ali com time reserva, não sei, misto, mas não vai ter o time titular e nem a ambição de ganhar porque já estão classificados, sem contar que ainda existe a possibilidade de classificar em primeiro nesse grupo, tá? Só que pra isso, claro, precisaria ganhar só por 4 gols de diferença. Fácil, né? Ainda mais pra um time que só ganha de 1-0. Bom, se pá, é melhor nem pensar nisso. Enfim, fato é que mesmo sem o Yuri dessa vez, que é uma perda gigantesca pro time, pelo menos ainda temos a volta do Memphis e do Garro. E o Garro, entre aspas, né? Não tá bem pra começar ainda, não tá 100%, mas vai estar no banco. E se precisar, imagino que vai sair dali pra ajudar. Dito isso, cara, fica a dúvida aqui pra mim se quem vai começar jogando lá na frente vai ser o Hector, que também sentiu contra o Galo quando pediu pra sair, ou o Memphis Depay. Pois é, pode ser que ele comece jogando como um 9 de referência hoje, exatamente no mesmo esquema de sempre, no 4-1-4-1, jogando ali mais isolado, claro, só que com o bônus que ele faz um pivô melhor do que o Yuri. Então, jogando desse jeito, imagino que ele até consiga acrescentar mais. Fora isso, não tem segredo. Com todo mundo à disposição, eu imagino tranquilamente um Corinthians iniciando hoje com Hugo, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Angileri, Maicon, Martínez e Carrilho, Coronado e Romero e na frente o Memphis. É o meu time ideal? Claro que nem de longe, né? Já falei muitas vezes isso daqui. Mas se conseguirem jogar do mesmo jeito que jogaram contra o Galo, aí, cara, dá pra sair com a vitória, com a classificação e até dá pra pensar em primeiro lugar, hein? Vamos ver. Bom, e como os fantasmas do passado sempre voltam para nos assombrar, especialmente na área jurídica, né? O Corinthians viu aí a empresa IBM e a subsidiária dela, Proxy Tecnologia, entrarem com uma ação na justiça, fiel, cobrando incríveis 12 milhões e meio de reais, basicamente porque o clube deixou de pagar o que havia prometido. Pois é, e no caso, em 2021, o Duílio assinou um documento de confissão de dívida com as companhias, na época no valor de 21 milhões e 500. E claro, posteriormente deixaram de pagar, ainda na gestão dele, em outubro de 2023, só que o mais engraçado é que chegou 2024, ali em janeiro, já com Augusto na presidência, e essa dívida era de apenas 5 milhões e 800. E aí, em junho, a empresa notificou o clube, né, pedindo para eles pagarem esse valor que estava em débito, e o clube disse que não, né, que não ia pagar, porque a IBM também não comprovou um crédito que eles teriam com a gente de 3,4 milhões, sendo que, olha só, há meses atrás, o blog do Paulinho até trouxe esse e-mail, a empresa havia notificado o financeiro da quitação dessas mesmas pendências contratuais. Então, em resumo, o Corinthians achava que estava boneco porque tinha para receber da empresa ainda, não precisava pagar, não tinha mais nada, já tinham quitado tudo, e aí essa dívida simplesmente foi aumentando, até saltar para incríveis 12 milhões de reais. Ela mais que dobrou nesse tempo todo. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!